Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro O Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 76. Em Jutá, na casa do pastor Isaque, Sara e os seus meninos. 12 de janeiro de 1945. Um fresco vale sonante de águas que vão em direção ao sul, entre saltos e espumas de um pequeno córrego de prata, que borrifa o seu risonho frescor sobre os pequenos pastos das margens, mas parece até que sua linfa suba pelas encostas, de tanto que estão verdes. Um esmeralda matizado no seu verde, que do solo sobe através das moitas e arbustos do cerrado até as copas das árvores altas, entre os quais estão muitas nogueiras, que formam o bosque propriamente dito, todo ele entrecortado por zonas abertas de terreno, que são planaltos verdes de erva densa, pasto sadio e forte para os rebanhos. Jesus desce com os seus discípulos e com os 3 pastores a caminho do córrego. Pacientemente ele para, quando tem que esperar uma ovelha que se atrasa, ou um dos pastores que deve correr atrás de alguma que se desvia. É realmente o bom pastor agora. Ele também se muniu de uma vara comprida para afastar as ramagens das amoreiras, do espinheiro alvar e das plantas trepadeiras, que se estendem por todas as partes e procuram se agarrar às vestes dos passantes. E isso completa a sua figura pastoral. Estás vendo? Jutá é lá em cima. Agora atravessaremos o córrego. Há um val que no verão serve sem recorrer à ponte. Teria sido mais rápido vir por Hebrom, mas tu não quiseste. Não, Hebrom fica para depois. Primeiro, se vai sempre a quem está sofrendo. Os mortos não sofrem mais, quando foram justos. E Samuel era um justo. Portanto, para os mortos, não precisam de orações. Não é necessário estar perto dos seus ossos para dar-lhes orações. Que são os ossos? São uma prova do poder de Deus, que com o pó criou o homem. Mas nada além disso. O animal também tem ossos. O esqueleto de todos os animais é menos perfeito que o do homem. Somente o homem, o rei da criação, tem uma posição ereta, de um rei sobre os seus súditos, com um rosto que olha para a frente e para o alto, sem precisar torcer o pescoço para o alto, onde está a morada do Pai. Mas são sempre ossos, pó que ao pó retorna. A bondade eterna decidiu reconstruí-lo no dia eterno, para dar uma alegria ainda mais viva aos bem-aventurados. Pensei não só os espíritos serão reunidos e se amarão, como há muito mais do que sobre a terra, mas também se alegrarão por poderem ver-se de novo com aqueles aspectos que tiveram na terra.
os meninos de cabelos encaracolados e queridos como os teus. Elias, os pais e as mães com um coração e com um rosto que era todo amor, como os vossos, Levi e José. Aliás, para ti, José, será um conhecer finalmente aqueles rostos dos quais sentias falta. Já não haverá mais órfãos, não mais viúvos entre os justos lá em cima. O sufrário aos mortos só pode prestar em qualquer lugar. É a oração de um espírito pelo espírito de quem nos era próximo, ao espírito perfeito que é Deus e que está em toda parte. Ó santa liberdade de tudo isso que é espiritual. Não há distâncias, nem exilos, nem prisões, nem sepulcros, nada que divida ou que acorrente em uma impotência penosa. Aquilo que está fora e acima das correntes da carne. Vós ides aos vossos diletos com a melhor parte de vós mesmos, e eles, com a sua parte melhor, vêm a vós, e tudo, dessa efusão de espíritos que se amam, gira ao redor do felcro eterno, Deus. Espírito perfeitíssimo, Criador de tudo quanto foi, e é e será. Amor que vos ama e vos ensina a amar. Mas, ei-nos ao val, eu creio. Vejo uma fileira de pedras emergir da pouca água. Sim, é aquele, mestre. Em tempo de cheia, é uma sonante cascata. Agora não há mais do que 7 pequenos córregos que passam rindo entre as 6 grandes pedras do val. De fato, 6 grandes pedras, bastante esquadrejadas, estão estendidas a distância de um bom palmo entre elas, no fundo do córrego, e a água, antes unida em uma única fita brilhante, se divide em 7 fitas menores, apressando-se risonhas e reunindo-se além do val, em um único frescor que escorre, murmurando entre os cascalhos do fundo. Os pastores vigiam a passagem das ovelhas, que parte delas atravessa sobre as águas, e parte prefere entrar na água à altura de não mais do que um palmo, a beber desta diamantina, onde que espuma e ri. Jesus passa sobre as pedras e atrás dele os discípulos. Retomam o caminho na outra margem. Tu me disseste que queres que Isaque fique sabendo que estás aqui, mas isso sem precisares entrar no povoado? Sim, assim quero. Então, é bom que nos separemos. Eu irei até ele. Levi e José ficarão com o rebanho e convosco. Eu vou subir por aqui, irei mais depressa. E Elias começa a subir pela encosta em direção a um branquear de casas que brilham ao sol, lá no alto. Parece-me que estou seguindo. Ei-lo as primeiras casas. Pega uma viela entre as casas e as hortas. Anda uma dezena de metros. Depois vira para uma rua mais larga e desta entra em uma praça. Eu não disse que tudo isso aconteceu nas primeiras horas da manhã. Digo agora para explicar que na praça ainda há a feira, e as donas de casa e vendedores gritam ao redor das árvores que fazem sombra à praça. Elias vai firme até ao ponto onde a praça volta a ser rua. Uma rua muito bonita, talvez a mais bonita do povoado. Num canto há um casebre, ou melhor, um quarto com a porta aberta. Quase à porta está uma pobre cama, e em cima dela um doente muito magro que lamentosamente pede uma esmola a cada passante. Elias entra como um foguete. Isaque, sou eu. Tu? Eu não estava te esperando. Vieste aqui na lua passada. Isaque, Isaque, sabe por que eu vim? Não sei. Estás comovido? O que aconteceu? Eu vi Jesus de Nazaré, homem, já Rabi. Ele veio procurar-me e nos quer ver. Oh, Isaque, estás mal? De fato, Isaque deixou-se cair como se morresse, mas depois se recobra. Não, esta notícia? Onde ele está? Como está? Oh, se eu pudesse vê-lo!
Ele está lá em cima no vale e me manda dizer-te assim, exatamente assim: Vem, Isaque, que eu te quero ver e abençoar. Agora eu vou chamar alguém que me ajude a levar-te lá em cima. Assim ele disse? Assim, mas que é que estás fazendo? Eu vou. Isaque afasta as cobertas, move as pernas inertes, lança-as fora da enxerta e as apoia no chão. Levanta-se ainda incerto, cambaleante, tudo em um instante, sob os olhos arregalados de Elias, que finalmente compreende e grita. Aí aparece uma mulherzinha curiosa, vê o enfermo de pé, que se cobre com um cobertor, não encontrando outra coisa, e sai correndo, gritando como uma galinha. Vamos, saiamos daqui para fazermos mais depressa, antes que a multidão comece a se juntar. Depressa, Elias! E saem correndo pelo portãozinho de uma pequena horta, situada atrás, empurram o fecho de ramos secos e estão fora. Seguem por uma viela miserável, descem depois por uma estradinha entre as hortas e desta passagem para os prados e pequenos bosques até o córrego. Eis ali Jesus, diz Elias, indicando-o. É aquele alto, bonito, loiro, vestido de branco, com um manto vermelho. Isaque corre, abre caminho por entre o rebanho que está pastando e, com um grito de triunfo, de alegria, de adoração, prostra-se aos pés de Jesus. Levanta-se, levanta-te, Isaque, eu vim para trazer-te paz e bênção. Levanta-te para eu conhecer o teu rosto. Mas Isaque não pode levantar-se. Emoções demais ao mesmo tempo, e está em seu choro feliz com o rosto no chão. Vieste depressa, nem perguntaste a ti mesmo se podias. Tu me disseste para vir e eu vim. Tampouco fechou a porta, nem recolheu as esmolas, mestre. Não importa, os anjos valerão a casa dele. Estás contente, Isaque? Ó Senhor, chama-me mestre. Sim, Senhor, meu mestre. Ainda que não tivesse ficado curado, teria já ficado feliz só por te ver. Como pude encontrar tanta graça junto a ti? Pela tua fé e paciência, Isaque, eu sei quanto sofreste. Nada, nada, mais nada. Eu te encontrei, estás vivo, estás aqui, estás mesmo aqui. O resto todo é o resto passado. Mas, Senhor e Mestre, agora não vais mais embora, não é? Isaque, tenho que evangelizar todo Israel. Eu vou, mas se eu não posso ficar, tu sempre podes servir e seguir-me. Queres ser meu discípulo, Isaque? Oh, mas eu não serei um bom discípulo. Saberás tu declarar quem sou eu e confessá-lo apesar dos escárnios e ameaças? E dizer que eu te chamei e tu vieste? Mesmo que tu não o quisesses, eu diria tudo isso. Nisto eu te desobedeceria, mestre. Perdoa-me se eu digo isto. Jesus sorri. E então estás vendo que estás bom para seres meu discípulo? Oh, se for para fazer isso, eu pensava que fosse mais difícil, que precisava ir para a escola dos rabinos para servir a ti, o rabi dos rabis, e ir para a escola depois de velho. De fato, o homem tem pelo menos 50 anos. A escola já tu fizeste, Isaque. Eu? Não. Tu sim. Não tens continuado a crer e a amar, a respeitar e bendizer a Deus e ao próximo? A não ter invejas, a não desejar o que é dos outros e também o que era teu e não o tinhas mais? A não falar senão a verdade, ainda que isso te prejudicasse, a não fornicar com Satanás, fazendo pecados? Não tens feito tudo isso nestes 30 anos de desventura? Sim, mestre. Então estás vendo? A escola já tu fizeste. Continua assim e acrescenta a isso a revelação da minha presença no mundo. Não há outra coisa a fazer. Eu já tenho falado de ti, Senhor Jesus, aos meninos que vinham a mim, quando eu, quase inválido, cheguei a este povoado, pedindo um pão e fazendo ainda algum trabalho de tosquia ou de preparação de laticínios, e depois, quando vinham ao redor de minha cama, quando a doença se agravou e fez que ficasse paralítico, da cintura para baixo, eu falava de ti aos meninos de então e aos meninos de agora, filhos daqueles, os meninos são bons e creem sempre.
Eu lhes falava de quando tinhas nascido, dos anjos, da estrela e dos magos, e da tua mãe. Oh, diz-me, ela ainda está viva? Está viva e te saúda. Ela sempre me falava de vós. Oh, se eu pudesse vê-la! Tu a verás. Um dia irás à minha casa. Maria te saudará, amigo. Maria, sim. Dizer esse nome é como ter mel na boca. Há uma mulher em Jutá, agora ela é mulher, e se tornou mãe de seu quarto filho. Mas, tempos atrás, era uma menina, uma das minhas pequenas amigas. E aos seus filhos, ela deu os nomes de Maria e José, aos dois primeiros. E não ousando chamar o terceiro de Jesus, deu-lhe o nome de Emanuel, como um bom augúrio para si mesma, para sua casa e para Israel. E está pensando no nome que haverá de dar ao quarto, que nasceu há 6 dias. Oh, quando ela souber que eu estou curado e tu estás aqui, Sara é boa, como o pão da mamãe. E bom é também o seu esposo Joaquim e os seus parentes. Por causa deles é que eu estou ainda vivo. Eles sempre me deram abrigo e ajuda. Vamos a eles pedir-lhes um abrigo para as horas de sol e levar-lhes a bênção por sua caridade. Por aqui, mestre, é mais cômodo para o rebanho e para esquivar-nos das pessoas, certamente excitadas. A velha que viu quando me pus de pé, com certeza já falou. Seguem o córrego e deixam mais ao sul para pegarem um caminho que sobe bastante íngreme, contornando um esporão da montanha, semelhante a um quebra-mar de navio. Agora o córrego vai em direção contrária para quem sobe, desliza no fundo entre duas ordens de montanhas que se entrecortam, formando um vale acidentado e bonito. Reconheço o lugar. É inconfundível. É aquele da visão que eu tive de Jesus e os meninos, na primavera passada. O pequeno muro de pedras soltas delimita a propriedade que pende para o vale. Eis os prados com as macieiras, as figueiras, as nogueiras, eis a casa, branca sobre o verde, com a sua ala saliente que protege a escada, formando um pórtico e um alpendre. Eis a pequena cúpula sobre a parte mais alta. Eis a horta-jardim com o poço, a parreira e os canteiros. Um grande vozerio sai da casa. Isaac vai à frente, entra, chama em voz alta. Maria, José, Emanuel, onde estais? Vinde. A Jesus. Correm 3 pequeninos, uma menina de quase 5 anos e 2 meninos de 4 aos 2. O último, com um passo ainda um pouco incerto, ficam de boca aberta diante do renascido. Depois a menina grita: Isaac, mamãe! Isaac está aqui, a Judite viu bem. De um quarto, onde há o grande vozerio, sai uma mulher. É a mãe em flor, morena, alta, formosa, de uma visão longínqua, muito bonita em suas vestes de festa, uma veste de linho muito alvo, como uma rica camisa que desce em dobras até os tornozelos, apertada aos flancos, opulentos por um chale com listras matizadas, que lhe modela os quadris estupendos recaindo as franjas até a parte posterior dos joelhos e ficando entreaberto na frente, depois de ter se cruzado à altura da cintura sob uma fivela de filigrama. Um véu leve com ramos de roseira colorido sobre um fundo de marfim está fixado sobre as tranças pretas, com um pequeno turbante, e depois desce da nuca com ondas e dobras pelas costas e o peito. Conservam-se, conservam-no firme na cabeça, uma pequena coroa de medalhinhas unidas por uma pequena corrente entre elas. Brincos pesados em forma de anéis descem das orelhas e um colar de prata que passa entre os ilhoses da veste ajusta a túnica ao pescoço. Nos braços pesados braceletes de prata. Isaac, mas como? Judite, estava já pensando que o sol a tivesse feito adoecer. Tu estás caminhando?
Mas que foi que aconteceu? O Salvador, ó Sara, ele está aqui, ele já veio. Quem? Jesus de Nazaré? E onde ele está? Ali, atrás da nogueira. E ele manda perguntar se tu o recebes. Joaquim, mãe, vinde todos, o Messias está aqui. Mulheres, homens, rapazes, meninos, todos vão correndo, gritando. Mas quando vem Jesus, alto e majestoso, perdem toda aquela coragem e ficam como que petrificados. A paz esteja a esta casa e a todos vós. A paz e a bênção de Deus. Jesus caminha devagar, sorridente, em direção ao grupo. Amigos, quereis hospedar o viajante? E sorri ainda mais. O seu sorriso vence os receios. O esposo cria coragem para falar. Entra, Messias. Nós já te amávamos. Se te conhecer, te conhecer. Mais ainda, te amaremos conhecendo-te. Nossa casa está em festa por 3 motivos hoje. Por ti, por Isaque e pela circuncisão do meu terceiro filho homem. Abençoa-o, mestre. Mulher, traze aqui o menino. Entra, Senhor. Entram numa sala preparada para a festa. Mesas e iguarias, tapetes e ramagens por todos os lados. Sara volta com um belo recém-nascido nos braços e o apresenta a Jesus. Deus esteja com ele. Que nome tem? Nenhum. Esta é Maria, este é José, este é Emanuel, e este ainda não tem nome. Jesus fita os 2 esposos próximos e sorri. Procurai um nome. Se hoje vai ser circuncidado. Os 2 se olham, olham para ele, abrem a boca e fecham sem dizer nada. Todos estão atentos. Jesus insiste. Há tantos nomes grandes, doces, benditos. Tem a história de Israel. Os mais doces e benditos já foram dados, mas talvez ainda haja algum. Juntos os 2 esposos irrompem. O teu, Senhor. E a esposa termina dizendo: Mas é santo demais. Jesus sorri e pergunta: Quando será circuncidado? Estamos esperando o homem que fará a circuncisão. Eu estarei presente à cerimônia. Entre mentes, vos agradeço pelo meu Isaque. Agora ele não tem mais necessidades dos bons, mas os bons ainda têm necessidade de Deus. Destes ao terceiro filho o nome de Deus. Destes ao terceiro filho o nome de Deus conosco. Mas vós já tinhas a Deus, quando tivestes caridade para com o meu servo. Sede benditos, na terra e no céu, vosso ato será lembrado. Isaque parte agora? Ele vai nos deixar? Ficais tristes por isso? Mas ele deve servir a seu mestre. Contudo, ele voltará, e eu também virei. Enquanto isso, vós falareis do Messias. Há tantas coisas a dizer para convencer o mundo, mas eis o esperado. Entra um pomposo personagem com um ajudante. Saudações e inclinações. Onde está o menino? Pergunta ele com altivez. Está aqui, mas saúda o Messias. Ele está aqui. O Messias? Aquele que curou o Isaque? Eu sei, mas falaremos dele depois. Estou com muita pressa. Vejamos o menino e o seu nome. Os presentes estão mortificados pelos modos do homem, mas Jesus sorri como se aquelas grosserias não fossem para ele. Pega o menino, toca em sua pequena fronte com os seus dedos bonitos, como que para consagrá-lo, e diz: O nome dele é Jessaí. E o devolve ao pai, que com o homem soberbo e outros vai a um quarto próximo. Jesus fica onde está, até que eles voltam com o menino, que grita desesperadamente: Dá-me o pequenino, mulher. Ele não chorará mais. Diz Jesus para consolar a mãe angustiada. O menino, colocado sobre os joelhos de Jesus, de fato se cala. Jesus forma um grupo com os pequeninos, todos ao seu redor, e depois com os pastores e os discípulos. Fora a um balir de ovelhas que Elias colocou em um cercado. Na casa há um barulho de festa. Levam a Jesus e aos seus doces e bebidas, mas Jesus os distribui aos pequeninos.
Não bebes, mestre? Não aceitas? É dada de coração. Eu sei, Joaquim, e de coração o aceito, mas deixa que primeiro eu faça contentes os pequeninos. Eles são a minha alegria. Não repares naquele homem, mestre. Não, Isaque, eu rezo para que ele veja a luz. João, leva os dois meninos para que vejam as ovelhinhas. E tu, Maria, vem mais perto e diz-me, quem sou eu? Tu és Jesus, filho de Maria de Nazaré, nascido em Belém. Isaque te viu e me pôs o nome de tua mamãe, para que eu seja boa. Boa como o anjo de Deus, pura mais do que um lírio desabrochado no cume da montanha, piedosa como o levita mais santo deve ser, para iluminar, para imitá-la. Serás assim? Sim, Jesus. Fala, mestre, ou Senhor, menina. Deixa que me chame com o meu nome, Judas. Só passando por lábios inocentes é que não perde o som que tem sobre os lábios de minha mãe. Fala, mestre ou senhor, menina. Deixa que me chame com o nome, com o meu nome, Judas. Só passando por lábios inocentes é que não perde o som que tem sobre os lábios de minha mãe. Todos nos séculos dirão esse nome, mas por um interesse, outros por outro, e muitos para blasfemá-lo. Só os inocentes, sem malícia e sem ódio, o dirão com um amor igual ao desta menina e ao da minha mãe. Os pecadores também me chamarão quando pedirem misericórdia, mas a minha mãe e os pequeninos, por que me chamas Jesus? Pergunta acariciando a pequenina. Porque eu te quero bem, como ao papai, à mamãe e aos meus irmãozinhos. Diz ela abraçando os joelhos de Jesus e rindo o rostinho erguido. Jesus se inclina e a beija. Assim termina a visão. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.